Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de processo penal. Hoje a gente vai estudar a revisão criminal. O que significa a revisão criminal aqui no processo penal? Antes da gente trabalhar o conceito da revisão criminal, a gente precisa voltar um pouquinho e trabalhar sobre aspectos da coisa julgada. A coisa julgada no processo penal, a gente sabe, ela existe para tornar as decisões imutáveis. Após o trânsito e julgado de uma decisão, essa decisão ela não poderá ser novamente impugnada por razões de segurança jurídica, para que uma mesma pessoa, de repente, não venha responder um novo processo em razão do mesmo fato. Então, antes de trabalhar com a revisão criminal, a gente tem que ter em mente a questão da coisa julgada, que trata as decisões já transitadas em julgada, torna elas imutáveis por razão de segurança jurídica. Ocorre que, em algumas situações, essa decisão, ainda que transitada em julgado, ela pode ser revista. E essa forma de revisar essa decisão já transitada em julgado é através da revisão criminal. A revisão criminal ela está prevista lá nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal. E o que significa revisão criminal? Qual é o conceito de revisão criminal? A revisão criminal ela é uma ação autônoma de impugnação, de competência originária dos tribunais. Ou seja, um juiz singular jamais julgará uma revisão criminal, já que a competência dela é sempre de um tribunal. Ainda, a revisão criminal ela será ajuizada após o trânsito e julgado de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria. Ou seja, antes do trânsito e julgado, eu não posso ajuizar a revisão criminal. Aí eu me utilizo dos recursos que a gente já estudou aqui. Com a revisão criminal, eu só posso ajuizar ela após o trânsito e julgado de decisões condenatórias ou absolutórias impróprias. E qual que é a finalidade da revisão criminal? Desconstituir aquela decisão, seja porque ela contém um erro, seja porque ela contém algum vício, ok? Quais são os pressupostos, então, da revisão criminal? Primeiro deles é que eu tenho uma sentença condenatória ou absolutória imprópria. Para quem não lembra, a sentença absolutória imprópria é aquela que impõe o cumprimento de uma medida de segurança. Ela absolve o acusado, mas impõe o cumprimento para uma medida de segurança. Então esse é o primeiro pressuposto da nossa revisão criminal, que eu tenha uma decisão condenatória ou absolutória imprópria. Segundo pressuposto é que essa decisão ela já tenha transitado em julgado. Tanto isso é verdade que o artigo 625, parágrafo 1º do Código de Processo Penal exige que já na inicial da revisão criminal eu junte a certidão de ter transitado em julgado aquela decisão. Enquanto não transitar em julgado, eu não posso ajuizar essa revisão criminal, ok? E um terceiro pressuposto é a demonstração do erro judiciário. A gente vai trabalhar as hipóteses de cabimento e a demonstração desse erro judiciário vai estar lá nas hipóteses dos artigos 621 e 626 do Código de Processo Penal. Enquadrando numa daquelas hipóteses, eu posso ajuizar minha revisão criminal, ok? E aí, seguindo, qual que é a natureza jurídica da minha revisão criminal? Como que ela se classifica aqui dentro do processo penal? Seria a revisão criminal um recurso dentro do processo penal? Não, pessoal, muito cuidado com isso. A revisão criminal, ela tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação. Revisão criminal não é recurso. Apesar de estar prevista no capítulo dos recursos dentro do nosso Código de Processo Penal, ela não é considerada um recurso. É uma ação autônoma de impugnação. E por que ela não é considerada um recurso? Primeiro, ela só pode ser ajuizada após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria. Os recursos eles são utilizados antes do trânsito em julgado daquela decisão. E a revisão criminal vem depois do trânsito em julgado. Uma segunda questão pela qual ela não se classifica como recurso
É porque ela forma uma nova relação jurídica. O recurso, ele é um prolongamento da relação jurídica base. A revisão criminal, ela forma uma nova relação jurídica aqui. É uma nova ação que está sendo instaurada. Uma terceira questão ainda pela qual ela não se classifica como recurso é que a revisão criminal, ela pode ser ajuizada a qualquer momento. Diferente dos recursos em que a gente tem um prazo legalmente previsto, para a revisão criminal eu não tenho prazo previsto. Tanto é verdade isso aqui, que a revisão criminal ela pode ser ajuizada, inclusive após o cumprimento da pena, o sujeito já terminou de cumprir a pena, eu posso ajuizar uma revisão criminal, ou ainda após a morte do sujeito, pela qual eu quero que a decisão seja revista. Se o sujeito falecer, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, podem se habilitar e ajuizar uma revisão criminal em seu favor. Então a revisão criminal, ela não tem prazo para ser ajuizada. Ela pode ser ajuizada a qualquer momento. Mas lembrem, sempre depois do trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória imprópria. E ainda uma última questão, pela qual a revisão criminal ela não é considerada um recurso, é a legitimidade. Que a legitimidade dela, está prevista lá no artigo 623 do Código de Processo Penal. E a legitimidade dessa revisão criminal, para ajuizar uma revisão criminal, é bastante ampla. Pode ser o próprio acusado, seu defensor, e no caso de morte do acusado, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão e, claro, também o companheiro. Então, a legitimidade aqui para ajuizamento de uma revisão criminal é bastante ampla, diferente dos recursos. Então, lembre que a natureza jurídica da revisão criminal é de ação autônoma de impugnação. Ela não é considerada um recurso. E quais são os pedidos que eu posso formular nessa minha revisão criminal? Basicamente, 5 pedidos aqui que eu posso formular na minha revisão criminal. Primeiro deles, claro, a absolução. O sujeito tem contra si uma decisão condenatória, de repente percebe que houve um erro ou surgiram provas que podem inocentar ele. O melhor pedido aqui a ser formulado numa revisão criminal, claro, é a absolvição. O sujeito, então, através da revisão criminal, pode postular ao tribunal a sua absolvição. Um segundo pedido ainda é a alteração da classificação jurídica do delito. Como assim, Magda, alteração da classificação jurídica do delito? De repente, o sujeito foi condenado pelo delito de roubo. Transita em julgado essa decisão e surgem provas de que, na verdade, não houve violência ou grave ameaça. Ele pode ajuizar essa revisão criminal pedindo alteração da classificação jurídica de roubo para furto, porque o furto tem uma pena muito mais branda que o roubo. Então, ele pode também pedir alteração da classificação jurídica. De repente, não é o caso da absolvição, mas ele tem outras provas que podem melhorar a sua situação. Então, ele também pode fazer esse pedido aqui. Um terceiro pedido ainda possível é o caso de modificação da pena. De repente, após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória, surgem provas que podem melhorar a situação do acusado. Por exemplo, se ele for condenado por um furto qualificado, surgem provas de que a qualificadora não existiu. Ele pode pedir para que seja mudada a pena dele, para que seja aplicada a pena de um furto simples. Um quarto pedido ainda possível dentro da revisão criminal, é a questão da anulação do processo. Se após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria, o acusado, a parte, ficar sabendo que ocorreu uma nulidade absoluta, ele pode postular pela anulação do processo. E aí anula-se desde a ocorrência daquela nulidade. E um último pedido ainda previsto para essa revisão criminal é a questão da indenização. Poderia o acusado ainda postular uma indenização em razão do erro judiciário cometido naquela decisão? E o artigo 630 do Código de Processo Penal diz que sim, eu posso sim postular uma indenização na minha revisão criminal.
Mas diferente de todos os demais pedidos, a questão da indenização tem que vir de forma expressa na minha revisão criminal. Se eu não mencionar nada acerca de uma indenização, o tribunal não está permitido a conceder essa indenização ao acusado ou aos seus familiares. Então, diferente das outras situações que o tribunal, se eu fizer um pedido, ele pode me conceder outro, no caso da indenização, ele tem que constar de forma expressa na minha revisão criminal. Caso contrário, o tribunal não irá conceder essa indenização, ok? Então, esses são os 5 pedidos possíveis numa revisão criminal. Ainda sobre a revisão criminal, a gente tem que tratar sobre as condições da ação. Como é que eu posso ajuizar essa revisão criminal? O que eu preciso preencher para que essa revisão criminal seja admitida lá no tribunal? Então, começando pela questão da legitimidade. A legitimidade da revisão criminal está prevista no artigo 623 do Código de Processo Penal. E como a gente já trabalhou com elas, eu falei que o próprio acusado é legitimado para postular, para ajuizar uma revisão criminal, seu defensor e, no caso de morte do acusado, entra como legitimados o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, a legitimidade aqui na revisão criminal, ela é bastante ampla. Vejam, é o acusado, defensor e o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. As questões que entram aqui é: o companheiro é parte legítima para ajuizar uma revisão criminal? O artigo 623 só fala em cônjuge. Posso incluir o companheiro? Claro que posso. Hoje o companheiro já é equiparado a cônjuge para todos os fins, então aqui não seria diferente. O companheiro, ele também se apresenta como uma parte legítima para ajuizar a revisão criminal. Outra questão que aparece aqui é: Ministério Público é legitimado a ajuizar a revisão criminal? Magda, você até agora está falando que só cabe revisão criminal de decisões condenatórias e absolutórias impróprias. Por que o MP vai querer ajuizar a revisão criminal? O MP, ele é parte legítima sim para ajuizar a revisão criminal em favor do acusado. De repente, na cidade ainda não tem defensoria pública, o acusado pode acabar recorrendo ao Ministério Público e ele se apresenta como parte legítima para ajuizar uma revisão criminal em favor do acusado. Então, ainda que não previsto de forma expressa no artigo 623, o MP ele pode sim ser parte legítima para ajuizar uma revisão criminal em favor do acusado, ok? Ainda seguindo, em relação ao interesse de agir a coisa julgada. Falei para vocês lá que é um dos pressupostos da revisão criminal que eu já tenha tido trânsito em julgado daquela decisão. Então, para que eu possa ajuizar uma revisão criminal, eu preciso que uma decisão condenatória ou absolutória imprópria já tenha transitado em julgado. Enquanto não transitar em julgado, não cabe revisão criminal. E lembrem que o artigo 625, parágrafo 1º, exige que eu junte a certidão de ter transitado em julgado aquela decisão. Então, como interesse de agir, eu tenho a coisa julgada. Eu preciso que aquela decisão tenha transitado em julgado. Uma questão interessante que entra aqui é a seguinte pergunta: eu preciso ter esgotado todos os recursos à minha disposição antes de ajuizar a revisão criminal? Ou basta que eu tenha uma decisão condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado? Há necessidade de esgotamento das instâncias para o ajuizamento de uma revisão criminal? E a resposta é não. Eu não preciso ter esgotado todos os recursos à minha disposição para que eu possa me valer da revisão criminal. Se não assim, estaria exigindo que as partes fossem até o STF, STJ, recurso extraordinário especial, para aí somente poder se utilizar da revisão criminal. Não há essa necessidade. Basta que eu tenha uma decisão condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado para que eu possa me valer da revisão criminal. Ok, pessoal? Ainda em questão de condições da ação, relação à possibilidade jurídica do pedido.
Em relação à possibilidade jurídica do pedido na revisão criminal, novamente, e eu sei que fica repetitivo isso aqui, é que eu preciso de uma sentença condenatória transitada em julgado, ou de uma sentença absolutória imprópria transitada em julgado. Eu preciso que seja uma sentença condenatória ou absolutória imprópria para que eu possa ajuizar essa revisão criminal. Uma questão que aparece nesse ponto é: posso ajuizar uma revisão criminal pro societá, ou seja, contra o acusado? Regra geral, não. Já que eu estou exigindo uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, é que a regra que a revisão criminal ela seja em favor do acusado. Não posso rescindir uma sentença absolutória própria, por exemplo. Mas falei para vocês, regra geral. Há uma exceção aqui em que será possível o ajuizamento de uma revisão criminal pro societá. Quando o acusado ele se valer da própria torpeza para escapar da aplicação da lei penal. Por exemplo, se o sujeito ele juntar uma certidão de óbito falsa no processo e ver extinta sua punibilidade. Se após o trânsito e julgado dessa decisão se constatar, se descobrir que a certidão de óbito era falsa, o Ministério Público ele está autorizado a ajuizar uma revisão criminal visando desconstituir aquela decisão, já que o próprio STF, inclusive, reconhece essa decisão como inexistente, já que a certidão de óbito era falsa e a gente não pode permitir que o acusado se valha da própria torpeza para se imiscuir da aplicação da lei penal. Então, nesse caso, quando o acusado se vale da própria torpeza para se afastar da aplicação da lei penal, é permitido sim, inclusive em sede já de tribunais superiores decidiram isso, que é possível o ajuizamento de uma revisão criminal pro societá, ou seja, contra o acusado. Mas, regra geral, a revisão criminal ela serve para beneficiar o acusado. Mas se por acaso ele se valer da própria torpeza para se afastar da aplicação da lei penal, seria possível o ajuizamento dessa revisão criminal. Tudo bem? Essa é a decisão do STF, inclusive no HC 84525 de Minas Gerais. Dentro ainda dessa questão de exigir que eu tenha uma sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, surgem outras questões. Uma delas é: posso ajuizar a revisão criminal visando modificar o fundamento de uma sentença absolutória própria? Por exemplo, quero modificar o fundamento por não existir provas suficientes para condenação do acusado, por um fundamento de inexistência do fato, porque aí esse fundamento faz coisa julgada lá no juízo cível. Posso ajuizar uma revisão criminal para alterar o fundamento de uma sentença absolutória própria? E a resposta é não. Não está autorizado a ajuizar uma revisão criminal para modificar o fundamento de uma sentença absolutória própria. Eu preciso de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado. Ok? Outra questão é: posso ajuizar a revisão criminal diante de uma decisão que extingue a punibilidade do acusado? E aqui a resposta é depende. Depende do quê? Do momento em que essa extinção da punibilidade ocorreu. Se a extinção da punibilidade ocorreu antes de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria, não cabe revisão criminal. Se ela ocorreu depois de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria, já em sede de cumprimento de sentença, de execução da pena, aí sim eu posso ajuizar a revisão criminal. Então, diante de uma decisão que extingue a punibilidade, eu tenho que saber em que momento que ela ocorreu. Se a extinção da punibilidade ocorreu ao longo do processo, sem que eu ainda tivesse uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, eu não posso ajuizar essa revisão criminal. Agora, se a extinção da punibilidade ocorreu depois de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, aí sim eu posso me valer da revisão criminal, ok? Ainda posso me valer da revisão criminal da sentença que concede o perdão judicial?
Lembra que a decisão que concede perdão judicial, ela reconhece a prática de um fato típico, ilícito e culposo, porém deixa de aplicar a pena naqueles casos previstos em lei. Ela reconhece que houve um fato típico, ilícito e culposo, mas deixa de aplicar a pena ao acusado. Posso ajuizar revisão criminal contra uma decisão que concede perdão judicial? E a resposta também é não. Segundo o teor da súmula 18 do STJ, a natureza jurídica da decisão que concede o perdão judicial é declaratória extintiva da punibilidade. Ela não tem caráter condenatório ou absolutório impróprio. Por esse motivo, não cabe revisão criminal da decisão que concede o perdão judicial. Ok? Ainda, cabe revisão criminal das decisões proferidas por juizado especial criminal? E quem aqui seria o competente para julgar essa revisão criminal? Cabe ou não cabe? E aí, nesse caso aqui, cabe sim revisão criminal das decisões proferidas pelo juizado especial criminal. Porém, o competente para julgar essa revisão criminal vai ser a turma recursal. Não vai para o TJ, não vai para o TRF. Quem julga essa revisão criminal contra decisões do juizado especial criminal é a turma recursal. Mas nada impede que eu me valha da revisão criminal em sede de juizado especial criminal. Ok? Próxima questão. Posso me valer da revisão criminal contra a decisão que declara o impeachment? Agora que está na moda, já tivemos um em 92 e outro ano passado. Poderiam os ex-presidentes se valerem da revisão criminal para cassar, para rescindir essa decisão que declarou o impeachment? Aqui a resposta também é negativa. E por quê? Porque a decisão que declara impeachment aqui é uma decisão política. Ela não tem cunho condenatório ou absolutório impróprio. Por ser uma decisão política, de cunho político, não cabe revisão criminal contra a decisão que declara o impeachment. Ok? Sempre que é bom lembrar, analisar se a decisão é condenatória ou absolutória imprópria. Isso aqui já mata bastante questões que aparecem nesse estilo aqui. É só ver a natureza da decisão. Condenatória, absolutória, imprópria? Pode. As demais estão excluídas desse rol de revisão criminal. Uma outra questão que aparece aqui, ainda dentro dessa possibilidade jurídica do pedido, é acerca da revisão criminal contra as decisões proferidas pelo tribunal do júri. É possível revisão criminal contra as decisões tomadas pelo tribunal do júri? Isso aqui foi objeto de muita discussão por anos, hoje já se encontra pacificado. Por muito tempo, falava que não era possível ajuizar revisão criminal contra as decisões proferidas pelo tribunal do júri, uma vez que violaria a soberania dos vereditos, que é o voto dos jurados. E como estava previsto na Constituição Federal, a gente não poderia violar a soberania dos vereditos. Ocorre que esse tema agora já encontra-se pacificado, inclusive foi objeto no informativo 728 do STF, em que o STF disse que a soberania dos vereditos ela não pode se impor sobre a liberdade individual do acusado. Aqui a gente tem dois direitos entrando em colisão, mas ao pesar eles, a liberdade individual do acusado acaba prevalecendo. A soberania dos vereditos ela não poderia ser inviolável, imutável e intocável e absoluta. Por esse motivo, o STF considerou que é possível sim ajuizar a revisão criminal contra as decisões proferidas pelo tribunal do júri. Isso foi objeto lá no informativo 728 do STF. Então hoje a gente pode falar com tranquilidade que é sim possível ajuizar a revisão criminal contra as decisões proferidas pelo tribunal do júri. Mas aí a gente entra numa outra questão aqui.
Tudo bem, é possível que eu ajuize revisão criminal contra as decisões proferidas pelo tribunal do júri. Mas aí, estaria o tribunal, TJ, TRF, STJ, STF, autorizado a ele mesmo a mudar a pena imposta, ou o acusado teria que ser submetido a um novo julgamento? E aí? Esse tema aqui, ele ainda também é bastante discutido, mas hoje majoritariamente prevalece que não há necessidade de um novo julgamento. O próprio tribunal já está autorizado a anular o julgamento anterior proferido pelos jurados e já dá uma nova decisão a esse caso, sem submeter o acusado a um novo julgamento. É só a gente pensar na hipótese do acusado de repente já ter cumprido toda a pena e aí sim ajuizar uma revisão criminal. Por que eu vou submeter ele a um novo julgamento se ele já cumpriu toda a pena? Então o próprio tribunal já pode modificar desde já. Não há necessidade de marcar um novo julgamento para o acusado, ok? E aí a gente vem para a parte que mais interessa. Quais são as hipóteses de cabimento dessa revisão criminal? A revisão criminal tem as suas hipóteses de cabimento lá no artigo 621 e 626 do Código de Processo Penal. Bora estudar cada uma delas? Então vamos lá. Primeira delas, prevista no artigo 621, inciso 1, diz que será cabível revisão criminal contra decisões condenatórias ou absolutórias impróprias já transitadas em julgado, quando essa decisão for contrária ao texto expresso da lei penal. Quando a decisão ela for contra ao que dispõe a lei, eu posso ajuizar a revisão criminal para que essa situação ela seja modificada, claro, para beneficiar o acusado. Cuidado com essa hipótese aqui, que ele fala somente em lei penal. Porém, doutrina e jurisprudência já ampliaram isso aqui para contrariedade ao texto expresso da lei penal, da lei processual penal e até da Constituição Federal. Claro, se a decisão violar a Constituição Federal, com muito mais razão, eu posso rescindir essa decisão. Então, quando a decisão ela for contrária ao que dispõe a lei, por exemplo, a decisão se baseia em provas ilícitas para condenar o acusado, ela pode ser rescindida com base no 621, inciso 1. Vejam que a própria Constituição e o Código de Processo Penal vedam o uso de provas ilícitas. Então, se o acusado ele for condenado com base em provas ilícitas, ele pode se valer da revisão criminal com base no inciso 1, já que violou o texto do Código de Processo Penal e o texto da Constituição Federal, ok? Ainda dentro dessa hipótese aqui, a gente tem que trabalhar com a contrariedade, com o erro de subsunção do fato à norma. Por exemplo, eu que não sou funcionária pública, não poderia ser condenada pelo crime de peculato, se eu praticasse sozinha. Não posso ser condenada pelo crime de peculato. Se eu vier a ser condenada pelo crime de peculato, eu posso ajuizar uma revisão criminal alegando que essa decisão ela houve erro de subsunção do fato à norma, que na verdade não deveria ser peculato, mas deveria ser então furto, já que eu não detenho a condição de funcionária pública. Então, nesse inciso 1 ainda, a gente pode enquadrar a hipótese de a norma ser contrária ao que está na lei. Erro de subsunção do fato à norma, ok? Uma segunda hipótese de cabimento ainda da revisão criminal, também prevista no inciso 1 do artigo 621, é quando a decisão condenatória ou absolutória imprópria, já transitada em julgado, for contrária à evidência dos autos. E o que quer dizer essa evidência aqui? Não é a música do Chitãozinho e Chororó que a gente está trabalhando aqui não, pessoal. O que é a contrária à evidência dos autos? Essa contrária à evidência dos autos, doutrina e jurisprudência, trabalham quando eu não tinha nenhuma prova naquele sentido e ainda assim eu fui condenada ou foi imposto o cumprimento de medida de segurança. Não foi demonstrada minha inimputabilidade em razão do artigo 26 ou parágrafo único e também não foi
demonstrada a minha culpabilidade para que pudesse ter sido proferida uma sentença condenatória. Então, esse contrário à evidência dos autos é quando não tinha nenhuma prova naquele sentido e ainda assim aquela decisão foi proferida. Então, é quando eu não tinha prova para condenar e o sujeito ainda assim foi condenado. Cuidado que eu não posso entrar com uma revisão criminal, ajuizar uma revisão criminal, para querer alegar fragilidade do conjunto probatório. A revisão criminal, ela não serve como uma segunda apelação. Eu não vou fazer a revisão de fatos e provas novamente, como poderia ter feito lá na apelação. Aqui, toda a prova já deve estar pré-constituída na inicial. Então, se eu alegar fragilidade do conjunto probatório, a minha revisão criminal ela não vai ser admitida no tribunal. Eu preciso fazer provas de que não existia prova nenhuma para me condenar e ainda assim eu fui condenado. Então, alegar a mera fragilidade do conjunto probatório, ou seja, tinha prova para condenar e tinha prova para absolver, não cabe revisão criminal. Ok? Terceira hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso 2, é quando a decisão condenatória ou absolutória imprópria já transitada em julgado for fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. O que é ser comprovadamente falsos? É que esses documentos, esse exame, esse depoimento, ele tem influenciado diretamente na decisão do juiz. Não basta que eu tenha documentos, exames ou depoimentos falsos dentro do processo. É preciso que esses documentos, por exemplo, tenham influenciado diretamente na formação do juiz. Que o juiz tenha baseado a sua decisão naquele documento, naquele depoimento, naquele exame. Se o exame está lá solto no processo e sequer influenciou o juiz na sua decisão, eu não posso ajuizar revisão criminal. Esse documento ele tem que ter influenciado diretamente na decisão. Uma segunda observação aqui é que não há necessidade da apuração da falsidade. Eu não preciso ter um outro processo apurando a falsidade documental, apurando a falsidade do depoimento, apurando a falsidade do exame realizado. Basta que eu consiga demonstrar a contraprova de que aquele documento, que aquele exame era falso, que eu já posso ajuizar minha revisão criminal. Então não há necessidade de se apurar a falsidade em um procedimento autônomo. Basta que eu faça a contraprova com outro documento, demonstrando que aquele que influenciou na decisão do juiz era comprovadamente falso. Ok? Quarta hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso 3, e a mais comum na prática, é quando surgirem descobertas, surgirem novas provas em favor do acusado. E aqui pode ser qualquer prova. Qualquer prova que surja após uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, transitada em julgado, e que venha beneficiar o acusado, ela pode ser usada na revisão criminal para melhorar a situação do sujeito. A única coisa aqui é que tem que prestar atenção que eu não posso simplesmente essa prova chegar até mim e eu já ajuizar a revisão criminal. Não. Antes de eu ajuizar a revisão criminal com base no 621, inciso 3, eu preciso fazer um procedimento de justificação prévia. A justificação prévia ela é uma ação cautelar preparatória prevista lá no CPC, no artigo 381, parágrafo 5º, mas que a gente traz aqui para o Código de Processo Penal. O que é essa justificação prévia? Essa justificação prévia, eu vou pegar essa nova prova, vou levar até o juízo e pedir que seja exercido o contraditório. Eu preciso intimar a parte contrária para que se manifeste a respeito dessa prova. Essa prova ela precisa passar pelo contraditório para aí sim poder ser anexada na minha revisão criminal. Então a justificação prévia nada mais é do que o exercício do contraditório, ali em primeira instância mesmo, em cima dessa nova prova que surge. Prova produzida de maneira unilateral não é aceita em revisão criminal. Eu preciso que tenha o contraditório sobre essa nova prova para aí sim eu poder ajuizar a minha revisão criminal. Mas aqui pode ser qualquer prova que surja
para beneficiar o acusado, ok? E uma última possibilidade ainda de ajuizamento da revisão criminal é no caso de nulidade do processo. Só cuidado com essa hipótese aqui, ela está prevista no artigo 626 do Código de Processo Penal. Se após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória ou absolutória imprópria, o acusado tomar conhecimento que ocorreu uma nulidade absoluta e ela vem a seu favor, o acusado ele pode ajuizar então uma revisão criminal pedindo a anulação do processo. Cuidado que, se ocorrer a anulação do processo, o novo juiz que vier a proferir uma decisão, ele fica vinculado ao quantum de pena anteriormente imposto. Ele não vai poder aplicar uma pena maior do que aquela que já havia sido aplicada. Ok? Então esses são os 5 pedidos possíveis hipótese de cabimento dentro da revisão criminal. Quando a decisão for contrária à lei penal, processual penal, Constituição Federal, quando for contrária à evidência dos autos, quando se basear em depoimentos, documentos ou exames comprovadamente falsos, quando tiver novas provas em favor do acusado, ou ainda quando ocorrer uma nulidade absoluta após o trânsito em julgado, ok? E aí, para fechar, quais são os aspectos procedimentais dessa minha revisão criminal? A primeira delas exige capacidade postulatória para o ajuizamento de uma revisão criminal? Há necessidade de um profissional habilitado por ajuizar a revisão criminal? Ou o acusado sozinho pode ajuizar essa revisão criminal? Cuidado! Segundo a redação do artigo 623 do Código de Processo Penal, em tese, o acusado poderia sozinho ajuizar a revisão criminal em seu favor. Ocorre que hoje já está pacificado esse entendimento de que há necessidade de capacidade postulatória para o ajuizamento de uma revisão criminal. Então, o acusado ele vai ter que estar acompanhado de um profissional legalmente habilitado para ajuizar a sua revisão criminal. Então, há sim necessidade de capacidade postulatória, ok? Uma segunda questão há necessidade do acusado se recolher à prisão para que possa ajuizar a revisão criminal, para que a sua revisão criminal ela possa ser analisada? Precisa ele ficar preso enquanto a sua revisão criminal é analisada? E a resposta, claro, aqui, gente, é negativa. É só a gente pensar na hipótese do acusado já ter cumprido toda a pena dele. Se ele já cumpriu a pena e de repente surgem provas novas que podem acabar inocentando ele nesse caso, veja que não há necessidade de ele se recolher à prisão. O sujeito já ficou preso tempo suficiente. Por que ele vai voltar a passar mais um tempinho lá na cadeia? Não dá, né? Súmula 393 do STF trata do tema e diz que não há necessidade de recolhimento à prisão para o ajuizamento de revisão criminal, ok? Na revisão criminal, eu tenho um prazo decadencial? Tenho um prazo para ajuizar? Que nem lá na ação rescisória, no processo civil, tem um prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. Tem o prazo aqui na revisão criminal também? Não. Lembra que lá no começo da aula eu falei para vocês que a revisão criminal ela pode ser ajuizada a qualquer momento. Eu não tenho prazo para ajuizar essa revisão criminal. Pode ser inclusive após a extinção da pena, o sujeito já terminou de cumprir, já extinguiu a pena dele, pode ajuizar a revisão criminal, e pode ser inclusive após a morte do acusado. Ele bateu as botas, o CAD pode ajuizar a revisão criminal em seu favor. Então, eu não tenho um prazo decadencial para ajuizar a revisão criminal. Ela pode ser ajuizada a qualquer momento. Tem efeito suspensivo quando eu ajuizo a revisão criminal? O sujeito está lá preso, cumprindo a pena, ajuiza uma revisão criminal. Ele vai para casa e aguarda o julgamento dessa revisão criminal? Ou ele continua cumprindo a pena? A execução penal segue normalmente. E aí? Eu não tenho efeito suspensivo na revisão criminal. Ajuizada a revisão criminal, se o sujeito ainda estiver cumprindo a pena, ele segue cumprindo a pena dele. Não há, portanto, efeito suspensivo na revisão criminal. Porém, o STJ, em um de seus julgados, acabou decidindo que, se a decisão anterior, a condenatória ou absolutória imprópria,
ela estiver contendo uma ilegalidade tão absurda, for uma decisão teratológica, pode o tribunal conceder efeito suspensivo na revisão criminal e suspender o cumprimento da pena do acusado. Mas isso foi uma questão assim excepcional. Regra geral, a gente não tem efeito suspensivo na revisão criminal, ok? De quem é o ônus da prova na revisão criminal? A quem cabe provar o que está alegando? Aqui, o ônus da prova se inverte. O ônus da prova agora é do acusado. É ele que está alegando aquele fato, é ele que terá que demonstrar. O Ministério Público, durante todo o processo, teve o prazo para demonstrar culpabilidade. A partir daqui, a gente inverte e quem detém o ônus da prova, quem vai ter que provar o que está alegando, é o próprio acusado. Lembrem que, na revisão criminal, a prova ela já deve ser pré-constituída. Eu não vou ter momento de produção de provas ao longo da revisão criminal. Não vou ter oitiva de testemunhas, não vou ter interrogatório do acusado. Toda a prova já deve estar pré-constituída na inicial. E o ônus da prova é de quem alega, geralmente do acusado que entra com a revisão criminal. Um outro aspecto procedimental, que a gente até já mencionou, é sobre a não reformatio impeius, tanto a direta quanto a indireta. Se eu ajuizar uma revisão criminal, o tribunal não pode piorar a situação do acusado. Pode manter como está, julgar improcedente a revisão criminal, ou pode melhorar, mas nunca vai poder piorar a situação do acusado. Então, em sede de revisão criminal, também prevalece o princípio da non reformatio impeius. Eu não posso piorar a situação do acusado. Se fosse assim, quase ninguém ia ajuizar a revisão criminal, só de medo de ver, de repente, a sua situação ser piorada. Então, também prevalece o princípio da non reformatio impeius. E ainda, dentro dos aspectos procedimentais, quais que são os recursos possíveis de uma decisão proferida em revisão criminal? Ajuizei minha revisão criminal e ao final ela foi julgada improcedente. Posso me utilizar da apelação para atacar essa decisão? Não. Lembrem que a apelação ela é cabível somente de decisões proferidas por juiz de primeira instância. E a revisão criminal ela já é de competência originária dos tribunais. Então também não cabe apelação para eu atacar essa decisão proferida ao final da minha revisão criminal. Caberia embargos infringentes? Digamos que 2 desembargadores votaram para manter a condenação, porém um votou para absolver, para julgar procedente a minha revisão criminal. Posso me valer dos embargos infringentes nesse caso aqui? Também não posso. Os embargos infringentes são restritos às hipóteses de julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Então não cabe embargos infringentes aqui também no julgamento de revisão criminal. Mas aí você vai perguntar, tá, então quer dizer que eu não posso fazer nada? Se a minha revisão criminal for negada, tem que sentar e chorar? Não. Você pode se valer dos recursos especial e o recurso extraordinário. Recurso especial e recurso extraordinário são admitidos para atacar a decisão proferida na revisão criminal. Então não cabe apelação, não cabe embargos infringentes, mas cabe recurso especial e recurso extraordinário. Claro, também cabe os embargos de declaração, no caso de uma obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade daquela decisão, ok? E para fechar aqui nessa questão dos aspectos procedimentais, a gente volta a tratar da indenização pelo erro judiciário. Lembrem que lá no começo, nos pedidos, quando a gente mencionou os pedidos, eu falei para vocês que é possível que o acusado ele peça uma indenização em dinheiro em razão do erro cometido naquela decisão. Lembrem que essa indenização aqui, o pedido, ele deve constar de forma expressa na revisão criminal. Se o acusado não mencionar nada sobre isso, o tribunal não vai poder conceder essa indenização, ok? Porém, ainda a gente tem um caso dentro da indenização em que não será devida a indenização para o acusado.
O artigo 630, parágrafo 2º, ele traz uma hipótese em que não será devida a indenização para o acusado, que é quando o acusado, ao longo do processo, ele omitiu provas de maneira voluntária, ele buscou, ele deu causa à sua própria condenação. Ao omitir provas, ao de repente confessar de forma deliberada a prática do delito, ele acabou dando causa à sua própria condenação. Então, quando o acusado ele colabora para a sua própria condenação, não será devida a indenização, segundo o artigo 630, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ok? Cuidado que esse parágrafo 2º tem 2 incisos, e o inciso 2 ele está tacitamente revogado. Já não é mais aplicado, então só se aplica a não dever indenização no caso do inciso 1. Ok? E para fechar, uma última questão é: se eu ajuizar uma revisão criminal e essa for indeferida, julgada improcedente pelo tribunal, posso ajuizar uma nova revisão criminal? E a resposta está lá no artigo 622, parágrafo único do Código de Processo Penal. A resposta é: pode sim ajuizar uma nova revisão criminal. Porém, para ajuizar essa nova revisão criminal, você precisa de novas provas. Caso contrário, essa nova revisão criminal, ela já será indeferida liminarmente. Então, nada impede que o acusado ele se valha de quantas revisões criminais forem necessárias, desde que a cada nova revisão criminal ele junte novas provas. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tenham bons estudos e muito obrigada.